Tudo está o tempo todo em transição, nascendo, morrendo e renascendo. E nós seguimos juntas, refletindo nessa roda da vida. Bem-vindos a mais um episódio do Kíclios e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as perdas e a resiliência, né? E para a gente poder começar esse papo, eu vou ler um textinho rapidinho, uma frase aqui. A resiliência fala sobre as feridas abertas, mas também de caminhos que surgem justamente a partir dessas feridas. Fala sobre anseios por transcender circunstâncias dolorosas, mas que possibilitaram a descoberta da própria força. Tornar-se forte quase nunca é um caminho fácil. Sabemos bem disso. Não é? É, Hoje, efetivamente, vou colocar aqui em pauta, faz um ano que meu pai faleceu e a partir eu também já perdi minha mãe, faz 14 anos, mas a partir da morte deles e principalmente da morte do meu pai, porque eu já estava em um momento de transição de carreira, foi quando eu efetivamente assumi o meu processo como terapeuta de luto e foi uma grande transformação na minha vida, tanto profissional como pessoa, lógico. E a Fá também perdeu uma pessoa muito importante há um tempo agora, e ela também vai falar sobre isso, mas foi a partir disso que a gente resolveu vir aqui falar, já que a gente conversou um pouco sobre as emoções e o que a gente pode fazer com esse processo. há 8 meses, a minha cunhada, minha irmã de alma, minha melhor amiga, ela fez a mudança desse plano dia 23 de janeiro de 2023, e foi um desafio muito grande, porque além do processo que eu tive que enfrentar da mudança dela, eu precisei identificar qual era a minha nova realidade. Sem ela aqui, com a minha profissão, que nós estávamos juntas, criando e crescendo profissionalmente na mesma carreira, na mesma área. E quando vem o desafio, quando a gente se depara com a dor, com a dificuldade, quem nunca teve vontade de desistir, não é mesmo, Ré? Vixe, muitos, muitas pessoas. E nós, né? E eu acho que é sempre importante a gente falar, porque a gente vem aqui refletir, parece que a gente é, né, um ser diferente, mas não é não. A gente também já teve vontade de desistir várias vezes no meio do caminho. E eu É. sempre converso com os meus pacientes, né? Faço sobre transformar a dor em amor, né? E esse processo não é um processo simples, nem é um processo imediato, ele é um processo que ele caminha, ele tem altos e baixos, eu sempre também converso muito com eles a questão do luto dele não ser um processo linear, né? A gente tem altos e baixos e eternos, porque o luto ele não tem cura, o luto é um processo que a gente se transforma e essa transformação é eterna, porque cada passagem, cada coisa a gente vai vivendo de uma forma diferente, porque a gente vai mudando, né? Eu estava, inclusive, hoje conversando com uma paciente minha da transformação dela e talvez até dentro da empresa onde ela trabalha, porque ela fala assim, eu gosto muito de trabalhar aqui, mas tem algumas coisas que eu não me enxergo mais. Aí a gente falou, então como é que a gente pode fazer isso, né? Então transformar o seu papel dentro da empresa mesmo. E então você não precisa virar um terapeuta do luto porque você perdeu alguém, né? E sabe o que eu acho muito legal, Fai? Esses dias eu estava conversando com um paciente, e ele trouxe para mim um senhor, e ele trouxe, hoje, inclusive, ele trouxe para mim assim que a filha dele é psicóloga e que ele estava lendo um livro, eu acho que ela deu para ele, eu não entendi muito bem de onde que veio esse livro, mas de um terapeuta que ele dizia que na verdade, isso foi como ele interpretou, né, gente? Eu não sei nem que livro que é, então eu não sei se é isso mesmo que o autor falava. Mas que ele Aham. dizia que um terapeuta precisa, foi como eu entendi, assim, né, que ele precisa se despir de tudo que ele é, para que assim ele possa ser um terapeuta. Mas eu acho que isso é na vida, né?
A gente precisa se despir das nossas dores e dos nossos processos. E se despir delas não é passar por tudo. Você só pode ser terapeuta na hora que você resolver todos os seus problemas. Não é porque senão você não vai ser nunca, porque a gente tem problema a vida toda, né? O se Eterno. despir disso é se permitir olhar, o se permitir sentir, o se permitir entrar nesse processo, né, Fá? Rê, e quando a gente se permite entrar no processo, olhar lá dentro, fundo, no que a gente viveu, no que estamos sentindo e como estamos sentindo, é quando a gente tem a possibilidade de ter uma nova percepção, uma nova visão do que aconteceu. Todo desafio, toda dor que nós vivemos, ela vem por algum motivo e para transformar a gente em algum lugar. E a gente sempre vai ter dois caminhos, duas escolhas, ou mais, né? Sim. A gente costuma falar dois, porque sempre existe mais de uma opção. Então, mas eu acredito que é sempre muito amplas, são sempre muito amplas as possibilidades de criar novas realidades. Nunca seremos os mesmos. Isso é fato. Porque quando a gente passa por algo, aquilo muda dentro da gente e nos torna diferente a partir do que a gente viveu. Então, as nossas experiências serão outras, a nossa realidade será outra, mas como a gente se apropria e nos tornamos resilientes para aceitar essa nova possibilidade, para aceitar essa ação, dessa dor, dessa vivência, dessa dificuldade, do que o famoso fazer do limão uma limonada. Como você faz essa limonada? Existem várias formas. E a gente só consegue espremer o limão se a gente quer. É aquilo que a Isso, gente né? falou muito no episódio, nos 2 episódios atrás, que é da autorresponsabilidade, né, Fá? A gente não Uhum. pode mudar o que acontece no mundo. Então, a gente não pode mudar a perda, a morte de alguém, a gente não pode mudar o fim de um relacionamento, a gente não pode mudar a demissão de um trabalho muito importante. Essas coisas a gente não pode mudar, né? Porque não depende só da gente. Mas o que a gente faz com isso? Então, assim, a gente não pode mudar a morte de uma pessoa, mas o que isso causou em mim, o que eu posso transformar, o que eu posso trazer para as pessoas, né? O que eu posso trazer de enriquecedor para quem está vivendo essa situação, para quem está passando pela primeira vez, para quem está nos primeiros dias. Porque se eu já passei um ano, né? Hoje a gente não está gravando hoje no dia 26 de setembro de 2023. Então, se hoje faz um ano, eu já passei por várias etapas, né? Então eu consigo ajudar quem ainda não passou, quem está passando no primeiro dia, o segundo dia, né? Para que ele possa olhar, para que ele possa entender. E mesmo não sendo terapeuta, a gente pode trazer outros processos. E a gente tem muitas mães que fazem isso, né? Mães que perdem filhos e que transformam essa perda de alguma forma. Então fazem instituições, campanhas, dependendo da forma como esse filho morreu e todo esse processo, né? E isso pode ser, inclusive, uma quebra de ciclo dentro de um sistema, né? Sim, do sistema familiar. Quando a gente consegue, e eu vou trazer a fala que você iniciou e que ela é muito importante, transformar a dor em um amor. E quando você consegue chegar nesse ponto, é quando a gente cria novas possibilidades e ações, movimentos para a nossa vida. Uma coisa que a gente não pode abandonar é a nossa vida, porque é o que nós temos, é o que somos capazes de ter, entre aspas, as rédeas nas mãos. Não temos o controle, mas temos ali É o um que a gente pode movimento. fazer, né? Onde a gente pode mexer, né, Fá? É isso, onde a gente pode mexer. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, esse é o movimento que eu tenho. Controlar, a gente não controla nada, mas nós temos
as A possibilidades. gente tem os caminhos para escolher, né? Então, assim, eu não controlo o que acontece, mas tô nesse caminho aqui, aconteceu tal coisa, e sempre que tem um acontecimento importante, dois caminhos se abrem, né? É uma bifurcação que se abre. E eu acho que aqui são dois caminhos, que é o caminho da autorresponsabilidade ou o caminho da vitimização. E tem hora que a gente é vítima mesmo e tá tudo bem a gente ser vítima. Eu acho que tá tudo bem a gente ter o nosso momento de vítima. Porque Uhum. a gente é vítima dos acontecimentos, a gente é vítima das casualidades, e a gente entrar nesse papel também é importante, né? Mas o não, que não dá é para a gente ficar nesse caminho para sempre. O que a gente precisa é fazer desse caminho uma nova bifurcação e pegar o papel, a mão da autorresponsabilidade, né? Então, eu, inclusive, tenho atendido muitos idosos e muitos idosos que vêm com questões físicas importantes por conta do abandono desse processo de perda, né? Então, o abandono que eu quero dizer é assim, o não olhar para isso. Então, é o passar por cima. E a gente tem essa defesa, né? Então, que a gente faz com essas feridas, né? A gente olha para elas e a gente Ah, chora em cima delas e fala, tá bom, agora o que nós vamos fazer? Ou eu olho e fico chorando em cima dela para sempre, ou eu passo por cima, reto, né? Pulo e vou, né? Ela é só uma lombada e não é. E aí o que acontece? Aí acontecem questões depois e um dia, né? Como a gente muito fala, o nosso corpo conversa com a gente. Um dia ele cobra a conta. Então um ele vai. dia é. Então um dia Essa é. Então, um dia vem as perdas de memórias importantes, né? Uma demência, uma perda de memória muito importante. Às vezes vem perdas de movimentos, né? Doenças degenerativas de movimentos por conta desse fazer excessivo e do seu corpo falar, não, por favor, para, porque eu preciso parar. Eu preciso me olhar, eu preciso respirar. muitas vezes as pessoas acabam colocando em todas as perdas, relacionamento, trabalho, luto, tudo é um luto, né? Eu trouxe o luto Sim. como a morte de alguém, mas muitas vezes as pessoas acabam se enchendo de outras informações para não viver essa dor. O que é importante ressaltar é o que você trouxe. Eu vou trazer mais um pouquinho. Viver ali aquele momento, identificar a dor, o que aconteceu, como você lida, sentiu isso, agora como eu mudo? O que eu Para não faço, né? ficar, o que eu faço? Para não ficar no lugar da vítima sempre, porque é o que você falou, a gente vive ali, sou vítima um momento, por um período, mas se manter nela, chega um momento que você está entregando a sua vida, que você não faz por você, você está entregando pelo outro e meio que pedindo socorro. Ei, eu sou vítima! Olhem para mim, eu preciso de ajuda. E isso é um cérebro demonstrando ali que você não é capaz de se cuidar quando você continua no estado de vítima, para Sim. sempre, para todo esse movimento. Então, o alerta é a fase. Tem um momento de sentir a dor, de olhar para ela, o momento de identifiquei, tá dolorido, mas como eu faço para sair e me movimentar, para buscar e trazer o amor por alguma causa que eu transformo essa dor, E que eu é falo sempre quando que é um processo, né, Fá? Então, que a gente precisa respeitar esse processo e não se cobrar também. Falar assim, ah, eu não consigo, tá tudo bem. O que eu consigo fazer hoje? A gente sempre fala que é o hoje, né? Então, o que só hoje eu. É, só por hoje. É igual aquela coisa que a gente ouve muito, né? De pessoas que passam pela desintoxicação de álcool, de drogas, é só por hoje. E esse também é um processo de luto. Porque tudo que a gente precisa para viver e quando a gente perde, ele é um luto. Tudo que faz parte da nossa vida e que de uma hora para outra deixa de existir, desculpa, ou precisa deixar de existir, ela faz parte da nossa vida. E ela é um luto, faz parte de um luto, né, na verdade. E então,
É muito louco, assim, eu tenho visto e tenho, eu falo muito para a Fá, né, que eu tenho visto muito no meu dia a dia mesmo, esse processo dessas perdas, o quanto elas afetam a vida da gente e o quanto elas Aham. afetam o nosso físico, né? E inclusive quando antes da gente começar aqui, né, a Fá falou, e aí, né, como é que foi o dia de hoje? E o dia de hoje É. para mim foi eu me coloquei em ação. Então eu fui trabalhar, eu atendi os meus pacientes, falei para eles, para muitos deles, que hoje fazia um ano que eu tinha perdido meu pai, e eu trago muito para eles a perda do meu pai, para que eles entendam que eu sinto também o processo onde eles estão, né? E depois eu vim para casa, atendi também uma paciente minha em processo de luto, e a Uhum. gente fez desenhos de projetos e que também é importante, porque isso é honrar a vida do meu pai e honrar a existência dele, também honrar a partida dele, porque foi a partida dele que me fez olhar para isso que eu precisava tanto olhar, né? E a gente também, dentro do nosso processo, a gente fala muito dos nomes, né? E meu nome é Renata, que fala que é a renascida, o renascimento, né? E um luto nada mais é do que uma morte e renascimento. A gente morre, né? Eu falo muito que a gente entra numa caverna quando a gente perde algo muito importante na nossa vida. E só que aquela saída, aquela entrada que a gente entrou, ela se fecha, ela não existe mais. E a gente tem que cavar uma saída nova, porque é um mundo novo que vai estar lá fora, né? E essa Uhum. responsabilidade de cavar essa nova saída é só nossa, é de mais É ninguém. porque cada um sente de uma forma, cada um tem a dor e a intensidade da dor de uma forma. Não existe, ai, sofreu mais ou sofreu menos. Existe o sentir. E quando você pega essa pá para cavar esse novo caminho, só você pode cavar por você, mais ninguém consegue pegar essa pá da sua mão. Então, quando você pega essa pá, você precisa começar a entrar em ação, em movimento para surgir a saída. Esse em qualquer situação de perda, Rê, como você trouxe, em qualquer situação de perda, Qualquer, divórcio, uma separação, até, todos. Fá, até o projeto que você tem quando você tem um filho e você tem um desejo que ele seja de um jeito, e quando você vê que ele é de outro, é um luto que você tem da expectativa que você criou em cima dessa outra pessoa, e que não é responsabilidade sua, cada um é quem tem que ser, cada um é quem quer ser, né? Quem nasceu, como nasceu para ser, né? Então, E esse luto também é um luto importante. E, inclusive, a Fá também trabalha com mulheres que querem engravidar, e são mulheres que buscam ajuda para quando quer engravidar, são mulheres que já passaram por situações de perdas. E a perda, às vezes, ela não passou por um aborto, mas o insucesso de engravidar, ele já é um luto. eu ia trazer isso, você parece que leu a minha mente, Rê. Eu ia falar, muitas mulheres que buscam a terapia para conseguir engravidar, para engravidar com consciência, muitas já passaram, já perderam um bebê ou não conseguiram engravidar e vem a frustração no mês, quando vem a menstruação, e é um processo de luto. E o que isso faz para você ser mais forte? Como você lida com isso? Com essa situação que para você é muito dolorida? Qual é a pá que você pega para sair, para cavar um novo buraco e sair do outro lado e ver Exatamente. novamente? Não ficar dentro da caverna, porque se a gente fica na sombra, a gente não enxerga a luz e a gente não Exato. sabe. E a gente tem muito, né? Muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre o mito da caverna, né? Então, que eram os homens que viviam dentro da caverna e enxergavam sombras só nas paredes, e para eles o mundo era aquilo, né? E quando um deles sai e descobre que o mundo é muito mais do que aquilo, primeiro ele é desacreditado, depois ele vira quase que, né? As pessoas saem falando: Meu Deus, como é que eu não sabia que o mundo era tudo isso? E é isso, porque a gente fica olhando só as sombras na parede da caverna. E quando a gente É, sai, a gente fala: Nossa, como é que o mundo pode ser grande, mesmo depois de tudo isso, né? E o que eu acho que é muito importante a gente falar, Fá, que ser forte não é
parar de chorar, não é parar de sofrer, não é parar de sentir. Isso não é ser forte, né? Ser forte é você olhar para sua dor, é você O encarar ela de choro, frente, né? E aí se permitir chorar, se permitir sentir, se permitir falar, nossa, hoje não dá para eu sair de casa, hoje eu preciso ficar aqui. Ah, é por causa do trabalho, é por causa disso, não, eu vou dar um jeito e hoje eu preciso ficar aqui. Ah, ser forte é falar, hoje, mesmo com muita dor, eu preciso levantar e fazer uma comida e pedir. Ser forte é pedir ajuda. É falar, é, tá muito difícil seguir sozinho, eu preciso de ajuda. preciso de ajuda. O choro não é fraqueza, e isso foi imposto pela Sim, sociedade. O choro é fortaleza. É quando a gente limpa, libera a mágoa, libera a dor e demonstra o que você está enfrentando, o que você consegue e é capaz de enfrentar, porque se você passa por isso, é porque você é capaz de enfrentar. Busque ampliar as possibilidades de ajuda. Busque ajuda em todos os lugares que você consegue, que a partir dessas ajudas você vai buscando um novo olhar aqui, outro ali, um mais à frente, e aí você vai saindo e se transformando, criando novas pétalas, criando novas asas para voar novamente. Se ficamos exatamente. parados, não cria Eu novas estava, possibilidades. inclusive, falando com essa minha paciente hoje, né? Tipo, como que as empresas lidam, os meios de trabalho, né? As empresas lidam com as pessoas que estão em processo de luto, né? Porque é isso, são 7 dias de nojo, que a gente chama, e depois a pessoa volta e ela tem que voltar 100%. Às vezes as pessoas ficam com dó e aí ficam tentando, né, segurar a bronca, mas como é que a gente pode, dentro das instituições, olhar para isso, olhar para as pessoas como humanos, como, né, pessoas que sentem, que como é que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Ah, a empresa vai disponibilizar um processo terapêutico para essa pessoa, a empresa, como é que a empresa vai fazer esse processo? E a perda dentro da empresa, das empresas, por exemplo, não é só uma pessoa que morre, né? As empresas são grupos sociais. E quando Uhum. um líder, por exemplo, muito importante sai da empresa, porque ele vai para um outro emprego, porque ele vai mudar de país, porque, enfim, existe uma quebra muito grande dentro dessa equipe que era coordenada por essa pessoa. Isso é um luto, né? E como é que Sim. a gente vai cuidar desse caminho e desse processo? A gente precisa cada vez mais olhar para as pessoas como seres humanos, né? E seres que sentem e que seres relacionais. O luto, ele vem sempre através de uma relação e a gente tem relação com várias coisas. Inclusive quem perde um pet, por exemplo, que também tem um papel muito importante. Tem uma paciente que ela reviveu a morte, se eu não me engano, do marido quando ela perdeu um pet. E ela começou a desenvolver um mal de Parkinson. O que nós sentimos com as perdas, elas revivem outras perdas. Então, uma perda que vem após outra, ela revive uma que você sente novamente, uma que você já teve. Se não bem trabalhada, se bem aprofundada, com ajuda, nós conseguimos não sentir com tanta intensidade quando vem uma segunda ou uma terceira, porque a vida é cheia de perdas, é cheia de mortes e renascimentos. Nós renascemos o tempo todo. São ciclos. Começo, meio e fim, começo, meio e fim. Quando a gente se apropria da dor para identificar onde a gente pode mudar, a próxima não vem como uma pancada com a mesma sensação, vem como uma nova sensação, é outra perda, é Porque outra. eu sempre pergunto para os meus pacientes que lugar que esse relacionamento, que essa pessoa, que, enfim, ocupava na sua vida, né? O que isso que foi perdido ocupava na sua vida? O que ele era para você?
Então, assim, porque aí tem, né? Era meu esteio, era meu apoio, era o meu Sim. exemplo, era o meu carinho, enfim, cada um e cada coisa tem um lugar, né? E Uhum. dentro da nossa vida. E esse lugar é que a gente precisa ressignificar. E eu acho que o que a Fá sempre, o que a Fá até quando a gente começou a falar sobre o que a gente ia conversar hoje, e ela falou das pequenas ações, e eu acho que tudo começa em pequenas ações, né? Apenas Então, assim. pequenos passos. A gente não precisa. Eu falo para uma paciente minha, eu falo assim: quando a gente é bebê, como é que a gente aprende a andar, né? A gente levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Aí você consegue dar 2 passinhos, aí cai, 3 passinhos. Não adianta você sair de um processo super dolorido e querer correr, porque aí você vai se frustrar e aí você vai, o tombo vai ser muito grande, né? É. E a gente se enche às vezes de coisa para fazer, para que a gente não olhe para aquilo, né? E aí é um processo sair dali e falar, nossa, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu processo, eu preciso caminhar. Então tudo isso é um caminho, né? E é um processo muito importante e é isso, é só por hoje. O hoje é o primeiro passo, né? E as microações vêm no só por hoje. O que eu faço hoje para ser diferente de ontem? Tem uma frase que fala assim: hoje eu tô melhor que ontem e pior que amanhã nos processos de perdas. E Sim. isso é um fato. Ontem você estava pior, hoje você está um pouco melhor, amanhã você vai estar melhor do que hoje, e esse é o processo. E qual é a microação? Então, eu não consigo fazer algo grandioso, mas o que eu consigo fazer hoje? Eu consigo levantar, tomar um banho e lavar meu cabelo. Eu consigo fazer a minha comida. Eu consigo ir dar uma volta no parque. Cada um escolhe qual é a Sim, seus possibilidade. passos, né? É importante olhar para o seu caminho, para os seus passos. E, e ir fazendo uma coisa de cada vez. E ele não tem tempo, ele é linear. Aí hoje eu tô ótima, amanhã eu tô ótima, tô ótima. Fiquei um mês ótimo. Nossa, mas no 31º dia eu dei uma caída, chorei, 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 me deu uma saudade imensa. Tá tudo bem, é assim mesmo. E às vezes, quando Uhum. passa 10 anos, você fala assim, nossa, tem um dia que aperta o peito e fala assim, nossa, vai fazer 14 anos que eu perdi minha mãe, tem dia que eu falo, ai, queria tanto minha mãe aqui, queria o colo da minha mãe. E é isso, né? Mas aqui o que acontece, conforme o tempo passa, essas quedas a gente volta muito mais rápido, né? A gente É, faz. E uma coisa que eu elas tenho. duram menos espaço de tempo, né? Exato, exato. Eles duram menos espaços. Assim, você cai, mas você consegue levantar mais rápido. E assim você É. vai. E é assim, gente. E a vida é assim. Ninguém A tá cem por vida cento feliz e ninguém tá 100% triste. A gente tá nessa balança aí para cima e para baixo o tempo todo, né? Em tudo. E eu é tudo. tenho esse negócio que a gente falou do corpo fala, né? Hoje eu tava lavando o quintal e aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, como eu sou privilegiada de poder enxergar que todos os sintomas que eu tenho no meu corpo, eles são, na verdade, eles são uma resposta do meu corpo e eles não são uma disfunção. Eu não me enxergar Uhum. disfuncional, isso tem feito muita diferença para mim e tem feito muita diferença nos meus atendimentos. Que a gente não se enxergue disfuncional. E por que eu estou falando isso? Eu e a Fá, nós somos colegas de trabalho e colegas de estudo numa área que chama Leis Biológicas, que é dentro da medicina germânica, e que a gente enxerga os sintomas como respostas do nosso corpo para tudo que a gente vive na nossa cabeça, na nossa psique, né? Então, traumas que a gente enfrenta aí, que a gente vai olhando. E eu tenho sempre conversado muito com os meus pacientes isso, sabe? De não se enxergar disfuncional, enxergar que o seu corpo está te ajudando num processo. Então, às vezes, o seu corpo dizer, estou muito cansado, preciso deitar, não é uma desculpa. Eu não tô, nossa, estou péssimo, porque meu corpo está mandando eu deitar. Não, né? Isso quer dizer que ele está resolvendo tanta coisa que ele está cansado, ele precisa descansar para poder assimilar muita coisa, né? Muita novidade, muita coisa diferente. E novidade podem ser coisas boas, podem ser coisas ruins, né? Então, o seu corpo. Quando Pode cada falar. sintoma traz um olhar. Um dia eu tô com vontade, tô cansada, eu preciso descansar. Agora,
todos os dias eu estou cansado e eu não tenho energia para viver, como um princípio de depressão. Aí é outra Exatamente. É outro processo. Eu tenho uma processo. paciente hoje que ela falou para mim, ai, ontem eu fui no teatro, ela estava muito disfuncional, ontem eu fui no teatro, não sei o que, nossa menina, mas eu achei que eu estava boa. Cheguei em casa no dia seguinte, eu estava muito cansada, eu dormi demais. Eu falei, tá tudo bem. Sim, Você trouxe para o seu corpo muita coisa e ela assistiu uma peça de teatro que aí a gente foi linkando, que remeteu a um monte de coisa que ela viveu. Então que ela falou, nossa, mas eu não pensei que era isso, né? Que eu vivi isso, que eu sou assim. Falei, nossa, dá uma olhada. Quando ela falou, não, foi assistir uma peça de uma mulher que era super valente, disruptiva, que saiu no mundo para descobrir Deus, para encontrar Deus. E ela foi uma menina que, aos 10 anos de idade, teve que sair da casa dos pais para continuar estudando, porque senão ela não ia conseguir estudar. E eu falei, o quanto disruptiva em 1955 você é quando você sai da sua casa como criança para continuar estudando. Uma mulher, em 1955, que abandona, assim, né, que sai de casa, os pais levam ela para outro lugar. Eu falei, você foi contra Deus nos seus estudos, você foi disruptiva. E ela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí bocejava, assim, enfim, né? E aí eu falava, obrigada, Senhor, porque bocejar, gente, é um sintoma de resolução que a gente chama, né? Que a pessoa está assimilando as coisas que a gente está conversando. E se olha para as doenças e para os sintomas que nós manifestamos como possibilidade de mudar, é é isso. quando a gente entende e agradece o que a gente tem. Então, por que que eu tenho isso? O que eu preciso enxergar para ser diferente? Isso é ser resiliente, É, identificar o que está no seu corpo para continuar, para transformar, para ser melhor. Esse é um estado a resiliência é de constante, né, Fá? de renovação, exatamente. Gente, isso não é assim, ai, nossa, como vocês são superiores. Não, tem dia que eu falo para falar, ai, olha, meu lado só humano aqui, bem material, tá de saco cheio. Não aguento mais essas resoluções. Tá bom, gente, já entendi, vamos para frente. Mas aí depois você para e fala, não, Renata, voltemos ao nosso processo consciente, né? E fala, amiga, estou entendendo aqui o que está acontecendo, mas hoje eu me senti muito privilegiada por entender isso e por entender as coisas que acontecem comigo e com o meu corpo, para que eu entenda que eu estou indo para frente, que as coisas estão acontecendo. E se não está acontecendo, como é que eu posso mexer? Como é que eu posso ir atrás de um terapeuta e falar, olha, eu estou com esse tipo de sintoma, o que eu faço com isso, né? O que isso está querendo me mostrar? Porque a gente sempre, a maioria das vezes, a gente precisa de alguém de fora para mostrar, para conversar e fazer a gente enxergar as coisas, né? Nós ficamos no nosso ponto cego. E quando a gente busca ajuda, a pessoa orienta e traz novas possibilidades para enxergar o que nós vivemos e como nós vivemos. Ser resiliente é cuidar de você, é seguir pela sua vida, é acreditar na sua capacidade de ser melhor por você e depois para o outro. Então, seja resiliente para a sua vida, que isso vai mudar e transformar você e a sua família como um todo, sempre. Exato. Olhe para você, olhe para os seus processos, se respeite e busque ajuda. A ajuda é essencial. Isso eu posso dizer de carteirinha e com toda certeza de que vai te ajudar muito. Obrigada, Fá, pela partilha hoje, num dia tão especial. Um dia que talvez fosse muito difícil, mas que eu tenho certeza que está transcendendo e está chegando lá onde os meus pais estão e eles estão muito felizes com esse processo. Orgulhosos, É isso. orgulhosos. Ai, Obrigada, fiquem com gente. Deus. Fiquem com Deus e busquem ajuda. A gente está aqui também para ajudar se vocês precisarem. Beijo grande. Beijo grande. Se amem.